Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal Rapa Burger e hoje viemos aqui Quintal do Picuí, né? Como a gente disse a vocês anteriormente, vai ter convidado fazendo hambúrguer com a gente lá no nosso espaço, mas também vamos estar visitando hamburguerias e restaurantes para conhecer o funcionamento, a produção e o prato até chegar na mesa do cliente. Então, como a gente iniciou com um convidado top que foi Tenente, a gente não podia deixar o nível baixar. E hoje vamos conversar com ninguém menos do que Beethoven Picuí, beleza? Então vamos lá. Bom, meu querido, um pouquinho aí do teu espaço, como é o funcionamento aí da casa e os hambúrgueres que já tive a oportunidade de vir aqui anteriormente, mas o hambúrguer de carne de sol é sensacional. Então vamos lá. Vamos provar um pouquinho. Vamos lá. Então vamos lá, Beethoven, eu queria conhecer um pouquinho da história do Quintal do Picuí, mas antes de conhecer a história eu queria que você falasse sobre Picuí, porque antigamente tinha um restaurante muito conhecido no Recife, meu pai me levava muito lá, e eu já vi muita gente perguntando sem saber sobre Picuí. Me fala aí. Então, na verdade, Picuí é a minha cidade. Eu sou de paraibano, né, mas pernambucano de coração. E a minha família começou a trabalhar com restaurantes desde 1981. E aqui em Recife chegamos em 86, com o Recanto do Picuí. Recanto do Picuí, muito conhecido, muito conhecido. Era a casa, na verdade, é o meu berço, meus avós, meus pais seguindo com essa bandeira. E depois aí de quase 40 anos, eu venho com o Quintalzinho, fazendo a minha história. Certo, então deixa eu entender. Beethoven começou no restaurante da família, né? Mas tem a parte do assador Beethoven, que veio antes do Quintal ou veio depois do Quintal? Veio antes do Quintal, porque a gente na verdade já cria esse laço familiar afetivo desde criança, né? Vamos dizer assim, porque a família toda mexe com isso, trabalha com isso e termina você também se espelhando e fazendo a mesma coisa que seus pais, seus avós, né? Mas eu perdi meu pai muito cedo. Eu perdi meu pai, eu tinha 15 anos, ia fazer 16. E tentei lutar, segurar, manter o restaurante que eles tinham construído. Né? Mas a inocência, vamos dizer, e muitas vezes aquele despreparo administrativo fez com que eu recuasse um pouco e fosse me capacitar, aprender para depois viver essa vida. Né? Mas eu nunca deixei de fazer meus churrascos, meus eventos, mesmo com o Recanto do Picuí não fazendo mais parte da minha vida, aqui em Recife, a gente não tendo mais um restaurante, eu continuei fazendo eventos, continuei fazendo churrascos, e o churrasco, na verdade, foi um pontapé inicial para poder voltar pra casa. Quintalzinho. Cara, eu lhe acompanho já há algum tempo pelo Instagram, e aí quando eu vi você fazendo com o Fábio de Pádua lá, os assadores, e depois o curso com Marcelo, caramba, aí, como chama, zerou o jogo. Tem que mostrar que o nosso Nordeste está inserido no mercado gastronômico do Brasil muito forte. Né? E nós temos produtos regionais, nós temos uma cozinha de produtos muito forte também. E diferente, é um produto nosso, a origem é nossa. A gente tem a carne de sol, que muita gente achava que a carne de sol era uma carne de mistura, e nós elevamos o produto para um nível, vamos dizer, prêmio, para um nível. Isso não aconteceu agora, não. Isso já vem acontecendo na minha família desde 1981, porque a carne de sol sempre foi o estandarte da mesa da gente. Só não era valorizada como. No caso do Recanto do Picuí, ela sempre foi. Na década de 80 e 90, a carne de sol e as carnes em si foi o maior momento de explosão delas. Né?
um momento gastronômico de restaurantes, churrascarias, então a carne teve em evidência naquela época. Passou numa geração que começou a consumir menos a carne e começou a inserir outros alimentos, por exemplo, o sushi, né? Enfim, aquela comida tradicional que era apenas parmegiana, que é a comida de todo o Brasil. Você vê que o parmegiana, por mais que não seja um prato brasileiro, mas ele, todo o Brasil ele representa, e cada uma sua região tem sua particularidade. E a carne no churrasco virou essa referência também, certo? Mas aí depois com a evolução, com a entrada do sushi e outras coisas, colocaram a carne meio que em segundo plano. Né? E aquele movimento que os restaurantes têm diminuiu. E agora, 15 anos pra cá, ela tá voltando com tudo. Mas isso eu acho que também está relacionado ao próprio trabalho que vem sendo feito com relação à qualidade da carne. A qualidade da carne vem melhorando muito. O próprio consumidor também está tendo a oportunidade de provar, né, carnes melhores e está também ficando mais exigente, né, com relação a isso. O mais importante, na verdade, é que o próprio consumidor tem acesso hoje a esse produto de qualidade. Antigamente, poucos restaurantes tinham acesso a um produto de altíssimo nível e o consumidor terminava pagando muito caro para ter acesso a esse produto. Era difícil ter acesso. Hoje, qualquer pessoa vai no açougue e tem uma carne de altíssimo padrão de qualidade para fazer seu churrasco, para fazer seu almoço, sua carne de sol. E eu achei sensacional que você foi para os assadores, foi para Bacela falar de carne de sol. Aí, cara... Quando saiu o line-up do Mr. Mu em São Paulo, que veio, que me deram a picanha, eu disse lascaram, porque eu vou fazer todinho de sol. E até os caras estranharam, né? Porque você diz, rapaz, tu vai pegar uma picanha, tu vai estragar uma picanha. Eu digo, não, fica tranquilo que eu não vou estragar não, eu vou fazer ela melhor do que já é diferente. Foi um sucesso. Aquele evento lá abriu muitas portas para mim, porque eu participei de 4 Mr. Mu, 3 como estação minha, né? E as 3 fotos do evento foram a nossa carne de sol. Isso aí, pra gente, na nossa cultura, No quintal não podia faltar de jeito nenhum. carne de sol. E o hambúrguer é de carne de sol. Também, de carne de sol. Então vamos lá conhecer esse hambúrguer. Vamos fazer 2 hambúrgueres. Vamos fazer de carne de sol, empanado. Vamos fazer um de carne de sol com camarão. Vamos fazer um certo. Porque quando a gente fala do Nordeste, a gente fala de sertão, mas também fala de litoral. A gente fala de litoral, então Perfeito. Vamos misturar isso aí e fazer um negócio bom. Então vamos lá. A defumação é depois. Estamos aqui dentro da cozinha do Picuí. Fala um pouquinho pra gente aí o que é que está sendo preparado aí, Beethoven. Na verdade, essa aqui é a nossa base, né, de pré-preparo. Né? A gente tem aqui o banho-maria, para tudo ficar pré-pronto. Né? Nós temos aqui também outro banho-maria já com outra sequência aqui. O cheddarzinho, que a gente tem hoje a gente está a prova do cheddar e bacon, que sai bastante. Do burger. Aí a gente tem um cheddarzinho que a gente dá reduzida nele, fica maravilhoso. Toda a praça de montagem com sour cream, tomate confit. Esse barbecue artesanal, né? Isso. Aí aqui nós temos. Vamos lá. A parrilha. Nosso cardápio sai daqui, né? O hambúrguer sai daí. Sai daqui. Só não chama o pai que sai dali. A galera fica tranquila. Eu dou mais trabalho a eles do que eles a mim, né, rapaz? Eu dou mais trabalho aos meninos do que eles me dão trabalho, né? A gente reveza um pouco, né, nessa situação. Esse é o da. É o shredding, é o do festival. Max. Esse creme que está em cima do que Essa é a maionese com grinder. Ele, na verdade, é uma releitura do podrão, né? Maionese, bacon e milho. Sim. Esse bacon já está com milho, já afogado no salsão. Aqui a gente
projetou essa cozinha aqui para ela funcionar com 4 pessoas no máximo. Se tiver mais de 4, bate cabeça. Depois desse negócio da pandemia, a gente começou a trabalhar com o delivery, né? Mas não tinha. Pode vir, Rafa. Não tinha delivery antes, não? Depois a gente começou a trabalhar com delivery, né? Que não tinha. Qual foi o resultado depois que começou? Inicialmente foi muito bom, porque, assim, bom comparado a não estar vendendo nada, né? Porque o pessoal com medo de sair de casa, ninguém sabia o que ia fazer. Foi uma luta danada, porque para você implantar um delivery em 10 dias numa casa, e a gente passou aí até julho, né? Só funcionando delivery, depois voltou a abrir a casa. A casa começou a tomar outros ares, mas aí já seriam 2 operações, né? Porque seria o delivery e a casa. E hoje a gente já está vivendo uma outra fase. Hoje o delivery ele representa 15 a 20% do faturamento da casa. Agora, com esse retorno agora, a gente está com delivery e a casa, graças a Deus, cheia. Aí sobrecarrega aí. Entendeu? A equipe e o espaço também. O espaço ainda consegue, porque por mais que seja pequeno, ele é funcional. Mas eu digo assim, se sobrecarrega a equipe e você precisar colocar mais alguém... Se eu precisar colocar mais gente, sim. Aí tem que melhorar a questão de processo. Ó, por exemplo, ali, ó, nosso burger chama pai, o burger de carne de sol já entrou na fritura e já saiu de uma fritura para outra fritura, com temperatura diferente. Vamos aqui, só dar uma olhada. A gente conversando aqui, Rafa empanou, entrou na fritura. Esse aí é o... Esse é o burger de carne de sol empanado. Aí ele veio primeiro para cá, com temperatura maior. Com a temperatura maior e depois... E ele está com a temperatura menor para poder chegar e dar o ponto dele. Ah, certo. Entendi. Muito bom. Você já comeu o queijo de manteiga feito na hora? Não, esse aí é queijo de manteiga? Isso aí, meu velho, é a mesma coisa que tá no meio do mato e sai o queijo de manteiga na hora. Não tem jeito. Gelando da terra, carne de sol empanada e creme sertanejo, né? O creme de queijo sertanejo. Aqui a gente tem uma base, uma maionese de coentro, né? Para trazer essa essência do Nordeste, burger de carne de sol, creme de queijo sertanejo e camarões empanados, para trazer a crocância para o hambúrguer. Vamos lá provar o vídeo. Então, agora chegou a melhor parte, né? Provar os dois para ver
Como é que a gente ficou, né? Vamos lá. Vamos lá que você vai provar também. Isso, não vai ficar só olhando não, viu? Então pessoal, agora chegou a hora do vamos ver, né? Chama pai, que é com carne de sol empanada, e o de repente tô indo, que é... Errou! Tô indo, sim, claro, esse detalhe é importante. Com camarão empanado e carne de sol, né? Creme de queijo sertanejo. Tá, tô passando ruim aqui, viu? Vou pedir ajuda aqui a... De verdade, viu? Carne de sol não é seca não, ó. Bem suculento, né? Com certeza deve estar bem saboroso. Vamos provar, chegou a hora. Creme de banana, né? Geleia da uva. Você traz uma coisa doce, né? Top, top. Vamos ver esse outro agora. Também tem carne e camarão. Carne e camarão. Por que é que paulista não gosta de coentro? Mas eu acho que é porque ele não deu muito bom. Exatamente, exatamente. Fala, Bruno. É difícil a gente dizer qual é o melhor. Dois. É com medo de se lambuzar. Muito bom, sensacional. Gostei muito. Quem nunca comeu hambúrguer de carne de sol, né, pode vir provar esse aqui. E essa mistura da carne com o camarão também é sensacional. Então, Quintal do Picuí, top. Valeu aí. Show.